Meus amados irmãos, como é bom estarmos juntos aqui nessa noite de terça-feira. Creio que a sua semana já começou abençoada pelo Senhor e eu quero pedir ao Senhor que durante essa semana o Senhor venha trazer a você respostas, venha, aleluia, transbordar o teu coração de alegria, venha te encher com as mais ricas bênçãos dos céus, que o Senhor te guarde por onde você andar e que o Espírito Santo de Deus te conduza a lugares mais altos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero abrir a palavra do Senhor com você no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e no versículo 20, para nós estarmos compartilhando a respeito desse versículo, que se passa logo após a ressurreição de Jesus, após ele estar ter ressuscitado, né? E os discípulos ter ido para a Galileia, onde Jesus, né, disse que estaria. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amados, os estudiosos, os teólogos são unânimes em declarar que essa passagem traz a missão deixada por Jesus aos seus discípulos. Não há nenhuma dúvida nisso. E eu entendo que nós, hoje, somos os discípulos do Senhor. Veja bem, Mateus capítulo 4, Jesus escolhe os discípulos, Jesus chama, tem um chamado deles para servir a Jesus, para levar o Evangelho, eles são capacitados, andam com Jesus, veem os milagres, depois eles operam milagres e o Senhor Jesus os acompanha e acompanha o ministério deles, e depois eles são enviados, né? E então, esse Evangelho chegou até nós hoje. E eu entendo que esse Evangelho depende de nós para ir adiante. Não depende só do pastor ou do obreiro ou de um comunicador, não. Esse evangelho depende de cada um de nós. E o plano de Jesus, ele é extremamente simples. Os discípulos começaram, né? Então perto de Jesus tinham 3 pessoas, né? Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Tinha o grupo dos 12, depois tinha um grupo maior dos 70, e depois o evangelho se difundiu e nos alcançou até hoje. Então, Jesus planejou, né, veio com a vontade do Pai em sua vida e planejou essa multiplicação. E para nós, hoje, a maior ferramenta que nós temos é o discipulado, para que a gente possa levar o Evangelho do Senhor adiante, né? Jesus ordenou que a igreja fosse para fora, que a igreja não ficasse somente em 4 paredes, né? E fizesse discípulos. Esse versículo aqui é um mandamento e uma instrução muito clara para eles e para nós hoje também. E a estratégia dada por Jesus foi obedecer ao que ele nos ensinou. Então, essa palavra é uma palavra maravilhosa para nós e é como uma receita de bolo. Se nós fizermos isso, teremos muitas almas, galardão no céu e cumpriremos o chamado de Jesus para nossas vidas. Então, quais implicações para nós que somos seguidores de Jesus essa palavra implica? Primeiro, precisamos ganhar as pessoas. Então, eu preciso estar envolvido na evangelização. Eu preciso estar envolvido nesse direcionamento de Jesus para os discípulos. E eu só farei discípulo se inicialmente eu ganhar pessoas para Jesus. Esse é o passo inicial. Ganhar almas para o Senhor. E como fazer? Como eu posso estar comprometido? Envolvendo-me pessoalmente na evangelização. Assim como eu e você temos nos envolvido com os grupos pequenos, abrindo a nossa casa para receber pessoas, para estar evangelizando, transformando a vida de pessoas, esse é o primeiro passo.
E eu preciso pregar o evangelho na rua, no meu GP, convidando pessoas, orando pelas pessoas, caminhando com elas e cumprindo essa palavra, né? A gente sabe que a oração, ela move o coração de Deus. Então, a oração faz o braço de Deus se mover. Através da oração, os olhos dos incrédulos são abertos. O Espírito Santo transforma e caminha, modificando a maneira de pensar, a maneira de agir. Por meio da oração, portas são abertas. Então, eu preciso ganhar as pessoas me envolvendo pessoalmente na evangelização, orando por elas, contribuindo na obra de Deus também, para que a obra de Deus seja feita. Aqui nós definimos a obra como a própria evangelização. Para que isso seja feito, são necessários recursos. E esses recursos vêm de nós. Precisamos também contribuir na obra de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto dessa palavra é: eu preciso ganhar pessoas. O segundo ponto dessa palavra é: preciso ser um discípulo. Eu não tenho como ensinar algo que eu não estou vivendo no momento, né? Não existe essa possibilidade. E o que me torna um discípulo de Jesus? Quais são as características dos discípulos de Jesus? Primeiro, amam a Jesus, né? Lucas 14, 26, tem uma palavra que ela fala sobre isso, e eu quero ler com vocês aqui, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, amar a Jesus acima de tudo, esse é o principal ponto que está em Lucas 14, 26, conforme Jesus deixou. Segundo, comprometer-se com a palavra. Como eu posso ser um discípulo? Me comprometendo com a palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8, 31. Estar disposto ao sacrifício. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Amar o próximo. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, versículos 34 e 35. E gerar fruto também. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, né? E assim serão meus discípulos. João 15, 8. Então, esse segundo ponto, como eu faço? Eu preciso ser um discípulo, amando a Jesus, comprometendo com a palavra, estar disposto ao sacrifício, amando o próximo e gerar fruto. E o terceiro ponto, preciso gerar discípulos. Nós precisamos estar atentos a essa ordem de Mateus capítulo 28 de Jesus, porque ele não mandou apenas pregar o evangelho, ele nos chamou para fazer discípulos. Se a gente for ver o versículo ponto a ponto, a gente deve lembrar que é para fazer discípulos de Jesus e não nossos, não parecido com a gente, parecido com Jesus, né? Todo ensino é feito pelo exemplo. Então nós precisamos exalar essas características de discípulos do Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor percebam o nosso serviço, o nosso amor, a nossa disponibilidade, para que elas também possam se entregar nesse sentido. Por isso a gente usa a expressão vida na vida, viver na vida, viver em Jesus, que é a vida, né? Veja o que Paulo falou a Timóteo: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo ensinando Timóteo a como viver como discípulo para gerar outros discípulos. Ser um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, parte B. Então, para gerar discípulos, a gente vai precisar desenvolver relacionamentos. É nos relacionamentos que está a maior chave, que é o começo de tudo. Quando nós abrimos a nossa porta, quando nós começamos a nos relacionar, quando nós começamos a entender mais a necessidade das pessoas e se abrir para ajudá-las, é nesse momento que começa a acontecer
o milagre do Senhor nas nossas vidas, de alcançarmos mais pessoas. Somos seres relacionais. Então, o homem precisa viver em comunidade, nós precisamos um dos outros. Já dizia aquela canção muito antiga que a gente cantava na igreja: eu preciso de você, você precisa de mim, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Todos nós precisamos uns dos outros e precisamos investir na vida das pessoas. Então precisamos entender que para tornar uma pessoa um discípulo de Jesus é necessário tempo, desprendimento e investimento nessa pessoa. Então, para terminar, quero trazer a suma dessa palavra para você, que nós não podemos perder de vista o que Jesus Cristo considerou como mais importante missão, como a mais importante missão, a missão mais importante da igreja, né? A gente precisa se envolver. A gente precisa realmente ganhar pessoas, fazê-las discípulos de Jesus, e para isso a gente precisa, antes de tudo, de qualquer coisa, nós sermos discípulos do Senhor. Vamos cumprir esse grande chamado, vamos cumprir essa grande comissão, vamos ganhar a nossa cidade para Jesus, vamos ganhar a nossa família para Jesus, vamos sermos o exemplo, assim como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Não é a nossa palavra, é a tua palavra, Jesus, que nos alimenta, que nos faz irmos além, que nos faz, Senhor Deus, nos voltarmos para ti, que nos faz esquecer das coisas que, Senhor Deus, nos tiram, Senhor Deus, do foco, que é, Senhor, realmente ganharmos vidas, fazermos a tua vontade, sermos, Senhor, prósperos, Senhor Deus, em conhecimento, prósperos, Senhor Deus, na virtude divina sobre as nossas vidas, para, Senhor, sermos cada vez mais parecidos contigo e conseguirmos também, Senhor, ajudar e, Senhor Deus, estender a mão a tantas pessoas que estão precisando de uma luz, de uma alegria, precisando, Senhor, tirar o vazio que tem dentro delas, que tu nos use nesse tempo para fazermos a tua vontade, o teu querer. É o meu desejo, é o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e que a sua semana seja uma semana abençoada por Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.